Rafael, tu também, a gente conversou em off aqui, chegou a trabalhar com o Gabriel Monteiro, né? Ele foi teu policial já? Foi meu policial aqui em Copacabana, no Tabajaras. Antes de ser vereador? Bem, ele era policial ainda, que como vereador você já tem que sair do cargo. Na verdade, ele eu acho que tinha alguns processos de liminar que confundiram um pouco essa situação, mas ele pediu para sair da polícia antes de ser vereador. Entendeu? E ele estava começando com essa situação do YouTube. Aí eu comandava o Tabajaras e ele foi transferido lá para o Tabajaras. O Tabajara do Cacete Planeta é por causa do Tabajaras ou não tem nada a ver, será? Não, acredito que não, mas eu tenho um relacionamento, eu acho que com o nome, mas não por causa da comunidade especificamente, entendeu? Beleza. Mas tinha aí até o filme ali que passa mais ou menos a passagem do túnel do Tropa de Elite. É a favela vizinha, né? Alguém conhece o Babilônia ali? Também em Copacabana também, é uma favela no lado da outra ali. Então é aquele complexozinho ali. Mas enfim. E aí ele começou a trabalhar comigo, ele estava com essa parte de mídia. Ele estava voltando, ele estava iniciando essa parte de mídia e fazendo gravação e tal. Como eu te falei em off, eu era meio contra essas questões até... De policial aparecer... Tudo, ele fazia o vídeo em loco, fardado, no meio da operação. Teve uma questão lá que ele diz que o cara ofereceu dinheiro para ele, que só aparece na gravação ele falando, tô prendendo por corrupção e tal, porque me ofereceu dinheiro. Ele tava lá, era meu policial nessa época. Aí ele disse que o cara ofereceu 50 mil para ele, realmente o cara tava com o mandarim aberto e foi levado pra delegacia, ficou preso e tal. E ali eu acho que foi a primeira ocorrência de vulto dele, foi lá, essa daí, do oferecimento do dinheiro e tal. Aí depois disso ele como ele estava muito com essa questão de rede social e isso estava me incomodando um pouco, eu acabei transferindo ele para Rocinha, né? E aí eu botei... porque assim, para evitar... Eu sou um cara que eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, cara. Sim. Mas eu não quero que atrapalhe a minha, entendeu? Mas, porra, porque também respinga em ti, né? Tu como... Lógico, tudo, cara. E assim, aquilo ali tava... Eu acho que ele foi o primeiro... Tava falando muito disso... Acho que ele foi o primeiro youtuber policial do Brasil, cara, assim, com força. Não o primeiro que tenha começado a gravar vídeo, mas, assim, que tomou uma projeção nacional. O cara tem 22, 23 milhões ali entre Instagram e YouTube e tal. Então, ele é referência, assim, de situação digital. E eu já vi que ele queria isso muito, muito. Ele demonstrava muito essa situação de fama, assim, não falando. Ele estava iniciando a faculdade de Direito, mas eu via no semblante dele que ele queria o louro ali da vitória, não queria fazer aquilo pelo envolvimento policial, pela satisfação de caralho, essa ocorrência é pica, quando tu vê às vezes o policial aprende droga, os caras se abraçando, mesmo, um outro, caralho, o cara tá ganhando R$1 a mais do que aquilo ali, entendeu? Muito pelo contrário, se ele fosse corrupto e vendesse aquilo ali, ele ia estar ganhando dinheiro. Então aquilo ali, ele perdeu o dinheiro fazendo a apreensão e o cara comemora, porque tu vê que aquele cara ali é policial mesmo. E aí ele já tá começando com essa situação, eu vi que ele tava querendo muito isso, que ele já tava começando a ficar refém, aí eu decidi, de fato, ali, falar, meu irmão, vou botar ele pra lá, de repente ele vai seguir o norte e tal, vai ser melhor pra ele lá e tal. Falei com o coronel, ele tava começando a gravar os vídeos, não sei se tu conhece aqui um baile que virou referência, o baile da Gaiola. Eu sei da música que tem o baile da Gaiola, não conheço. Esse baile da Gaiola é na Chatuba, no Complexo da Penha, também comandei lá. E foi até onde meu amigo morreu, com um tiro na cabeça. Isso 3 anos depois, né? Que ele começou a gravar. Então ele estava indo pro início da rua, gravando, sendo que a capa dele do YouTube era ele fardado de fuzil. Ele gravava paisano, mas ele entrevistava. Tipo assim, tinha umas garotas lá, umas novinhas ali que a gente chama 15 anos. Fazer tipo o que o Mamãe Falei fazia. Eu não acompanhei muito ele, eu só acompanhei o Mamãe Falei depois que ele começou a se tornar nacional. No início eu não sabia. O Mamãe Falei para manifestações e ficava com a câmerazinha. Isso, ele gravava e ficava assim, você acha certo, criminoso, pô, fica andando, você acha isso correto? Aí ficava naquela... Ele fazia igual a Mamãe Falei, ele se inspirou no Mamãe Falei e foi eu acredito também, porque depois eu comparando os dois já era... que como eles eram da mesma situação movimento do MBL, exatamente. Aí o Mamãe Falei em São Paulo, o Gabriel Monteiro foi fazer no estilo dele. Ele começou a fazer isso, aí eu fui
Hoje até comandante de batalhão aí. E o problema é que ele fazia fardado, ele botava capa fardado com cima. Não, e assim, ele já tava assim, estadualmente, ele já tava conhecido. Quando ele começou. E o baile foi o que alavancou ele. As coberturas do baile da Gaiola foi o que tornaram ele de estadual para nacional. Nacionalmente conhecido. Ele começou a gravar, e ele fazia esses vídeos. E eu fui no coronel, né? A época major, que era o comandante, que era o chefe da inteligência, da CPP, que comanda todas as UPPs, né? Um comando intermediário nosso aqui. E eu falei, poxa, esse garoto aí, vão acabar pegando ele. Porque, porra, a capa do YouTube dele tem ele fardado. O início do vídeo ali, aquele takezinho inicial ali da arte. A introdução. A introdução era ele fardado com a música de rock ali, a vinheta e tal. Falei, vamos passar esse moleque. O moleque tá ali, ele tá a 100 metros do baile mais forte da comunidade, do Rio de Janeiro. Pô, o baile que tá tomando projeção nacional com a música e tal. E, pô, nego vai pegar esse moleque, vai guindar esse moleque, vai pegar. Eu conversei com ele, cheguei a conversar, irmão, para de gravar isso. Então é isso que eu ia perguntar, você chegou a trocar uma ideia? Falei com ele, falei, irmão, eu não queria ser incisivo, porque como era a vida privada do cara, ele estava fora de serviço, não me cabia. Aí teve uma vez que eu mandei, nesse que eu falei com o Major, eu já tinha conversado com ele sozinho. Aí pra tu ver como já era a cabeça do moleque. O Major, eu falei, poxa, tenta instruir, que de repente ele vai ver alguém mais velho falando. Como ele era um pouco mais novo do que eu, às vezes o cara, meu irmão, tá querendo me dar estrelado e tal, não sei o quê. Eu tava falando no toque que eu queria ter um policial vitimado, porra. Então eu conversava com ele essa situação e fui falar com o Major. O Major chamou ele para conversar. Eu falei, pô, Major, chama ele e tal. O Major chamou ele para conversar. Quando ele chegou lá para conversar com o Major, ele levou 2 advogados. Ele já achou que ele ia ser reprimido. E eu ali... Aí o Major falou, pô, até eu falei, cara, a ideia aqui, tô comandante que pediu para fazer essa reunião, é só para trocar ideia mesmo, cara, evita essa parada e tal, não sei o que lá. Aí logo depois ele continuou gravando, ele deu um espaçamento entre as gravações, mas ele continuou gravando. Aí eu falei, meu irmão, vai dar certo essa porra, eu não vou fazer parte dessa novela não. Aí fui transferir ele. Exatamente. Aí fui transferir ele, mas eu já vi que ele tava... Ele viu que estava dando retorno e ele não ia parar. Ele não ia parar. Então, só que assim, isso aí até já falei outras vezes, nós policiais, nós temos que saber que muito da popularidade que a gente ganha é proveniente da profissão. Porque os caras olham aquela situação meio hollywoodiana, troço de tiro e tal, acho que é contra-strike, pô, aquilo é maneiro, tem que ser polícia e tal, não sabe da realidade legal, mas o cara te vê como um exemplo a ser seguido, sem saber como é que é a tua conduta dentro da corporação. Então, ele começou a fazer isso, a se tornar refém, e se esqueceu que todas as gravações dele eram provenientes, para fazer o contraponto, da situação dele de policial militar. E aí ele começou a fazer vídeos cada vez mais elaborados. E aí teve a situação dele emblemática, que aí que estourou ele com o Coronel Ibis, lá que ele perguntou lá pro Coronel, como é que tu entrou dentro da área do Comando Vermelho? Pô, cara, esse cara foi o meu comandante de escola de oficiais. Ele é um cara meio pensamento esquerdista, assim, e ele é afiliado ao PSOL, isso aí. Mas, cara, uma coisa que eu não posso garantir nem pra minha mãe isso, né? Mas que eu posso bater o pé e falar que o cara é honesto, cara. Por tudo que eu já vi da história dele, do comportamento dele, que ele não é um cara safado. Isso aí, safado do ponto de vista de dinheiro, de ter relacionamento com o tráfico. Aí ele acusou o cara, você foi lá dentro então e fez acordo com o tráfico para você poder entrar lá e fazer candidatura pro teu candidato e tal. O cara processou ele judicialmente, ganhou na justiça. E, pô, não teve um pedido de retratação e tal, manchou a imagem do cara que já tinha seus 30 e poucos anos de carreira, já tinha saído da polícia à época,
tinha sido comandante geral e chefe do Estado-Maior, GCG, o cara foi... E entre os oficiais, vocês, a conversa, porque eu não acompanhava muito o Gabriel Monteiro, mas inevitavelmente chegava pra mim. Eu, na verdade, como policial, não acompanhava muito youtubers policiais. Isso é fato. É que nem jogador de futebol que não gosta de assistir futebol na folga. Então, eu sou mais ou menos assim. Mas o que chegava dele pra mim eram as coisas que davam mais relevância. Por exemplo, essa briga com oficiais. Ele fazia muito que oficiais da PM não me querem na polícia, não sei o quê. Como é que pra vocês pegavam isso? O que acontece? Eu fui soldado, né, cara? Então, se dentro do militarismo nós falarmos que não tem um certo distanciamento, tem. Mas isso é proveniente do processo embrionário do militarismo. Não tem nada a ver com ditadura e tal. Isso vem lá bem antes da ditadura. Ditadura da década de 70, pô. Não tem nada a ver com da década de 60. Não tem nada a ver com questão de ditadura e tal, militar. Situações diferenciadas que hoje tem muito perpassado ali o tempo e acabando. Situação de distanciamento, por exemplo, o rancho, que é o lugar que nós comemos, né? Tem um rancho dos oficiais e da praça. E às vezes, para uma mente de hoje mais evoluída, isso cria um distanciamento desnecessário. E eu já falei isso várias vezes, até gravado, e eu fui praça, eu tenho propriedade para falar. O oficial que ele não entende que a carreira dele é totalmente dependente das praças, ele está fadado ao insucesso. Porque é quem de fato vai suar a camisa por você. Porque eu, enquanto comandante, muitas das vezes, por eu gostar, e eu ainda estou novo, eu vou para a rua. Mas quando eu ficar mais velho, for coronel, a situação de posto e de vitalidade. Isso vai se perdendo. E quem vai ficar com você, fazendo a ocorrência para elevar o teu nome, levar a unidade a qual você está comandando, o comandante nada mais é que a personificação da unidade a qual ele está. Pô, esse comandante é uma merda. Meu irmão, os policiais não querem trabalhar, isso acontece direto. Vão ficar na marcha lenta. Direto, né? É isso aí. Meu irmão, esse cara é muito ruim, meu irmão. Mandou ficar baseado, vou ficar baseado, não quero nem saber. Isso existe. Existe. Então, assim, se o cara não tiver uma vivência... Faz serviço de qualquer jeito. Se o cara não tiver uma vivência ali para saber que isso é prejudicial, é óbvio que liderar não é agradar a todos. Às vezes você tem que apertar um pouquinho ali o parafuso também para não sair de controle. Dar um esporro ali, dar um puxão. Ser justo. Também. Ser justo, exatamente. Exatamente. Essa é a palavra, ser justo. Mas isso não faz com que você tenha que humilhar. E isso acontecia lá nos primórdios, 1940, 50. Tinha esse distrato e um distanciamento muito grande. Mas com a questão até da violência, como eu estou te falando, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem N oficiais baleados. N oficiais. Eu perdi um policial no meu lado. Quando eu comandava o PP, no meu lado mesmo, distância de 1 metro de distância, com um tiro. Moleque também de 27 anos. Então, o fato do oficial estar enganjado diretamente junto com as praças faz com que tivesse esse relacionamento mais próximo, o que não existia no passado. Então, assim, ele começou a ganhar essa notoriedade porque ele virou o Robin Hood dos pobres. Meu irmão, ele está conseguindo fazer o que eu sempre quis fazer. De falar pro coronel isso. Falar para aquele outro coronel isso. Aí ele teve uma situação até emblemática com um tenente-coronel que era chefe da Câmara Municipal aqui do Rio. Ele teve um problema dele gravando e o coronel falou que ele não ia entrar na casa e tal. Gravando e tal. E tinha pessoas do PSOL ali que pediram pro coronel retirar ele da casa, porque estava criando um tumulto. E o coronel retirou, ele teve problema com o coronel, depois ele veio a ser vereador. Aí ele foi fazer um vídeo com o mesmo coronel. E o cara na mesma função, tentando humilhar o cara de se mostrar mais por cima da carniça. Ele, não, o coronel tentando ser sensato. Não, você é o dono da casa. Tranquilo, não sei o que, não tem problema nenhum contigo não. Ali naquele momento ali foi uma situação que... Ele, não, eu não sou o dono da casa não, o dono da casa é o povo. Eu tô aqui como representante do povo, sabe? Fazendo aquela jogada. Mas ele foi... Se realmente ele falou, pô, mas eu sou um cara bom coração, eu não vou maltratar o senhor, não vou desfazer não, o senhor continue aí no posto do senhor, não vou pedir para tirar o senhor da função do senhor, que continue aí. Se isso de fato era indiferente para ele, não tinha que fazer isso, ridicularizar a imagem do cara. Eu penso como eu faria. Se eu acho que o cara tá errado e
não significa nada pra mim, eu vou deixar o cara lá, nem vou querer trocar ideia com o cara, entendeu? Mas e ele fez lá, fez o vídeo e tal, entendeu? Botou pro YouTube. O vídeo dele, cara, de um dia aí, tá batendo 300 mil visualizações. E isso tem que inserir nele uma responsabilidade. Ele tem que saber que hoje ele é um puta formador de opinião, pô. Entendeu? Verdade. E ele no dia a dia, como é que era? Ele era bom policial? Cara, ele tinha algumas atitudes boas de policial, assim, moderno, né? Que eu peguei ele com 2 anos de polícia, querendo trabalhar, querendo se autoafirmar ali, vamos dizer assim, de fazer boas ocorrências, mas na minha ótica, ele não queria fazer ocorrência porque ele era policial. Ele queria fazer porque ele vislumbrava que aquilo ali... Mas desde o início? Tu pegou ele já de início? Cara, eu peguei ele muito no início do YouTube, cara. Não, mas eu digo de polícia, ele tinha quanto tempo? Pô, ele, se eu não me engano, ele era da turma de 105 mil, eu peguei ele em 2018, ele entrou acho que em 2015. Mas ele não entrou já gravando, né? Demorou um pouquinho, acho. Eu acho que demorou um pouquinho. Só que o que acontece? Ele não gravava assim com a GoPro, como ele faz direto, 24 horas, ele gravava com o celular. Ele via as coisas que estavam ali no momento ali da questão e gravava. Porque ele antevia isso aí, o cara abriu porta aí mesmo para muitas pessoas que queriam fazer a mesma coisa que ele, mas não tinha coragem. Ele antevia as coisas, ele tem uma leitura muito boa do que vai gerar clique, do que ele vai poder de fato ali se engrandecer com aquela questão ali. Então ele trabalha muito bem essa questão. E eu vislumbrava, cara, desde sempre, cara, desde assim, com 3 semanas eu falava, cara, esse moleque quer mídia, Ele fazia algumas atitudes como essa que teve, que ele pegou lá o gerente lá do Pavão, essa que o cara ofereceu dinheiro pra ele, o Pavãozinho, mas ele sempre demonstrava pra mim, ele não falava, né? Ele não falava, eu quero fama, mas eu tinha essa percepção. Eu tinha essa percepção, sempre tive essa percepção. Você olhando a linha do tempo, como você falou, ele pode fazer coisas boas, mas não sabe exatamente a intenção dele. Se é para se aparecer ou para realmente fazer. Eu tenho isso até hoje comigo, tá? Esse pensamento das coisas que ele faz. Mas o que é importante ressaltar é que o trabalho dele como vereador também foi um trabalho que foi fora do tempo dele. Ele avançou muito. Também acho que, assim, opinião pessoal minha, tá? Opinião pessoal minha, não é uma opinião de quem conhece, porque eu convivi com ele pouco, foram meses, 4 meses, 3 meses. Mas que eu acho que ele não faz isso por conta da legislatura. Eu quero trabalhar pro povo. Não. Mas ainda assim ele faz um bem pro povo que eu acho que nem ele ainda tem consciência disso. E que se todos os vereadores fizessem o que ele faz, e deputados também, ainda que com a percepção de levar vantagem própria, de autopromoção, da minha imagem aparecer bem e tal, ainda assim seria de grande benefício ali para o Estado, cara. Porque o trabalho que ele faz de fiscalização, principalmente na área da saúde ali, cara, é só de levantar e aplaudir o cara. Isso aí, meu irmão, não tem o que falar. Mais uma vez, eu não acho que isso seja proveniente ao exercício ali da legislatura. Não, eu quero... Meu irmão, mas o cara faz. E ele faz uma coisa que ninguém fazia antes. Ou seja, o cara começou a tomar pancada, sofreu, acredito eu, alguns processos de fritura ali de injustiça, sim, porque, isso é proveniente do próprio sistema, né? Quando tu mexe com alguma coisa que tá errada, tu sabe que vai respingar alguma coisa. Tu tá fazendo alguma coisa diferente do que todo mundo faz. Então tu vai ter um tratamento diferente, entendeu? Mas o trabalho dele como vereador, cara, pra mim aí, ele é o vereador mais atuante, cara. Do Rio de Janeiro pode te afirmar que ele é. Agora vamos ver como é que vai ser o restante aí.